Queria fazer uma análise sobre o debate com os candidatos a presidente exibido pela TV Bandeirantes. Candidatos já sabidos, Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Picanha da Silva. O formato do debate proporcionado pela TV Bandeirantes, pela produção daquela emissora, é um formato novo. Proporciona os candidatos estarem mais perto, mais direto, sem aquela intromissão do mediador. Ou seja, o programa foi feito praticamente pelos dois, sem intermédio. E foi um programa muito bom, porque ali proporcionou os candidatos questionarem um ao outro. Ambos têm questões sensíveis. Bolsonaro, quando fala na pandemia, ele gasta um pouco de energia se explicando e isso é um pouco incômodo para ele. Isso é inegável, porque as mentiras alardeadas foram tantas que ele precisa explicar a verdade e parece que a verdade não basta diante de tantas mentiras que foram alardeadas em torno da Covid. Por outro lado, Lula se transforma quando é abordado sobre o assunto corrupção. Ele começa a coçar as mãos, a ficar inquieto, a andar por um lado por outro, a ir no púlpito tomar água, se é que aquilo verdadeiramente é água. Fato é que, se eu fosse classificar um vencedor nesse debate, eu classificaria Bolsonaro como vencedor. Embora que, no primeiro quadro, ele claudicou. Ele não foi brilhante. Aquele primeiro quadro, eu diria que o Lula soube explorar mais, porque o Lula passou o tempo todo naquele primeiro quadro falando em pandemia, usando mentiras para ilustrar esse assunto. Então ali ele conseguiu se destacar mais, embora com mentiras. Porém, durante os demais quadros, Bolsonaro foi perfeito. E a cereja do bolo foi o fechamento do último quadro, em que Bolsonaro usou 5 minutos para mostrar ao Brasil e ao mundo o que ele fez, quem é Lula, os amigos de Lula, amigos que eu digo os ditadores sanguinários da América, como Evo Morales, Petros da Colômbia, Daniel Ortega da Nicarágua, Alberto Fernandes da Argentina, Maduro da Venezuela, enfim. Ele fez o fechamento num apanhado bem sintetizado, ou seja, ele foi brilhante no fechamento do último quadro, nos seus últimos 5 minutos. Foi brilhante, brilhante. A julgar pela aparição dos dois, pela performance do Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Picanha da Silva, eu diria que Bolsonaro ganhou esse debate. E o mais importante, foi apenas 1 hora de debate no horário de pico, de 8 às 9. Não foi aquela coisa cansativa, enfadonha, como foi o debate na Rede Globo no primeiro turno, que começou, era quase 11 horas da noite, foi acabar às 3 da manhã, uma loucura. E Bolsonaro, por ter trabalhado muito, tem o que mostrar. E isso faz com que ele fique bem à vontade. Já o Lula, aquela coisa, fala que vai fazer, fala que vai acontecer, sendo que o PT ficou no governo 16 anos e não fez o que ele fala que fará. Então, minha amiga e meu amigo, a participação de Bolsonaro foi brilhante. A produção da TV Bandeirantes foi fenomenal em adotar esse novo formato de debate. Proporcionou aos bolsonaristas consolidar o seu apoio. E aqueles que ainda estavam na dúvida, com certeza
perceberam que Bolsonaro é sim o cara comprometido com o Brasil, comprometido com o nosso crescimento, com a ordem e progresso, e que Lula, na sua própria fala e no passado, quer sim voltar à cena do crime para proporcionar aos seus amigos de bando roubar o Brasil como num passado recente. Que estejamos atentos e que escolhemos o melhor. E o melhor é Jair Messias Bolsonaro para presidente, número 22.